O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu estás atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés, os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize minha alma e louva ao 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 Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o dia do Senhor, o domingo, o grande dia em que nos reunimos em comunidade para ouvirmos a palavra, partilharmos desta mesa e também nos enchermos de Deus por meio da Eucaristia. A liturgia de hoje, ela nos traz um grande ensinamento que para nós tem grande sentido se observarmos primeiro aquilo que Paulo escreve a Timóteo na segunda leitura de hoje. Paulo, ele vai dizer o seguinte: enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos sempre combater o combate da fé em busca da vida eterna.
Aí então, ele complementa durante a mensagem que escreve a Timóteo, que é muito importante nós não nos esquecermos do grande mandamento deixado por Cristo, o mandamento do amor. Amar a Deus como primeiro e sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Vejam que então, a partir da segunda leitura, a gente consegue entender o que toda a liturgia vem nos chamar a atenção neste dia. Pela primeira leitura, a gente consegue já entender aquilo que Amós quer denunciar. Pelo segundo domingo, estamos ouvindo o profeta Amós, e Amós agora vai chamar a atenção a todos aqueles que se aproveitam da riqueza para dormir em camas luxuosas, fazem festas e, na verdade, levam a vida resumida nisso e são omissos com relação ao outro. O grande X que precisamos entender, que é o coração dessa liturgia, é que Jesus, também dizendo no Evangelho, Amós dizendo na primeira leitura, não há problema em ser rico. Jesus não é contra a riqueza. Na verdade, o grande problema é quando a riqueza gera orgulho, arrogância, ensimesmamento, fechamento, a tal ponto de não enxergarmos nada além de nós mesmos, além das nossas necessidades, além das nossas vontades e prazeres. E aí então, Amós na primeira leitura vai dizer, cuidado, porque essa vida tem um fim, e nós teremos que prestar contas de tudo que fizemos. Gosto muito de quando a gente ouve as profecias de Amós, e esse evangelho, o evangelho que todo mundo alguma vez na vida tem ouvido, que é do homem rico e do pobre Lázaro, mais uma parábola, uma história contada por Jesus, de sempre assinalar a importância de nós não nos esquecermos das obras de misericórdia, corporais e espirituais. Nós temos 14 obras de misericórdia, e na verdade, olhar para o outro é uma ou duas delas, mas na verdade são 14, que vão nos chamar a dar de comer, dar de beber, visitar, vestir o nu, acompanhar os doentes, sepultar os mortos, ensinar os ignorantes, ter paciência com aqueles que na verdade necessitam da nossa paciência. Tudo isso é obra de misericórdia. E por muitas vezes a gente pode viver olhando só para nós mesmos, muito seguros, e nos esquecendo de tudo que está ao nosso redor. É isso que a parábola de Lázaro quer ensinar. O que nós vemos na parábola de Lázaro e o rico? Primeiro, é muito curioso que a única parábola que Jesus dá nome a um personagem é essa. Ele chama o pobre de Lázaro. Lázaro quer dizer Deus o ajuda, ou Deus vem em seu auxílio. Lázaro quer dizer Deus vem em seu socorro. Então, nós temos um pobre chamado Lázaro, e nós temos também um rico com um perfil muito claro aqui dado por Jesus. Primeiro, gostava de vestir-se com púrpura e vestes solenes, ou seja, ele gostava de se vestir como a majestade do seu tempo. E algo muito curioso, para referir-se àquele rico, dizia que ele dava banquetes e festas todos os dias, algo que não era comum, nunca foi e nunca será, penso eu, dar banquete e festa todos os dias. Mas Jesus quer deixar muito claro que o problema daquele homem não é ser rico, o problema daquele homem é
viver a partir de uma ostentação, de um prestígio, de uma busca dos excessos de luxo, e ao mesmo tempo vai dizer de um pobre, um homem chamado Lázaro, que quer dizer Deus vem em seu auxílio, na sua porta. Mais precisamente, próximo à janela. Por quê? Porque diz que ele ficava esperando sobras de comida caírem do prato dos ricos para comer. Vejam, naquele tempo não se era usual guardanapos, nem de papel e nem de pano. E as pessoas comiam as carnes gordas, e elas limpavam a mão no pão. Então o pão servia para limpar a mão e limpar o prato. E comumente jogavam o pão pela janela. É aí que entra Lázaro. Ele ficava esperando esse resto de comida, esse pão que servia para limpar o óleo da mão das carnes gordas para ele comer. Lázaro, na verdade, era invisível. Ninguém enxergava ele, ninguém o via, somente cães que iam para lamber as suas feridas. Lázaro era um lazarento. Inclusive, gosto muito da nossa língua portuguesa, e vejam que o termo lazarento, muitas vezes usado por nós, faz referência a Lázaro, chagado, ferido e jogado à porta, esperando o resto de comida. Pois bem, vemos aí então que o homem rico festejava todos os dias, não enxergava Lázaro. Só que chega um momento que os dois morrem. A morte é inevitável, ninguém foge dela. E aí então chega a hora do destino daqueles conforme a vida que tiveram. Narra-nos então que Lázaro foi socorrido por Deus, foi levado ao seio de Abraão. O seio de Abraão, na verdade, era uma expressão para falar do céu, ou do paraíso, ou do banquete de delícias, que na verdade é o destino final daqueles que vivem a partir do mandamento do amor. Então, vemos que Lázaro é acolhido no seio de Abraão. O rico, no entanto, vai para o lugar dos tormentos, ou chamado de Hades, mansão dos mortos, inferno, ou lugar da danação. Lugar da danação também dá mais uma expressão da nossa língua que quer dizer danado. Quando vocês usarem a palavra danado, danadinho, isso na verdade é alguém que habita a mansão da danação ou inferno. Vejam que então o que nós temos é aquele homem rico que enxerga Lázaro pela primeira vez. Quando ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, no céu, e começa a gritar a Abraão: Abraão, pede, ou melhor, manda Lázaro vir molhar a minha língua, porque as chamas são um tormento. Vejam, o evangelista faz questão de colocar aquele homem, mesmo no inferno, dando ordem para Lázaro, dando ordem para Abraão, como se na verdade ele ainda estivesse com todo o poder que ele pensava que tinha. E aí então Abraão vai dizer: não, há um abismo entre onde você está e onde nós estamos. Quem está aí não vem para cá, e quem está aqui não vai para aí. Aí então, vejam que ele continua: Abraão, pai Abraão, nosso grande patriarca, manda então Lázaro ir lá avisar os meus irmãos, que também só vive de festa, para que eles se convertam. E aí Abraão vai dizer claramente: não, morto não sai de onde está, não fala, não vira encosto, nem nada do tipo. Está passando
uma reprise de uma novela espírita, inclusive. Gera no imaginário um tanto de coisas que não pertencem à nossa doutrina católica. Católico não acredita que no pós-morte espírito fica vagando, espírito vira encosto, espírito vem comunicar alguma coisa a alguém. Uma vez morto, nós temos a possibilidade do purgatório para ir para o céu, ou do inferno, que é a morte eterna. Ninguém sai de lá. Morto não fala com a gente. Não existe karma, não existe reencarnação para nós católicos. A gente respeita a religião espírita, mas o espiritismo é uma coisa e o catolicismo é outra. Espírita não tem que ser católico. Católico não tem que frequentar centro espírita. São religiões diferentes, doutrinas diferentes e crenças diferentes. E esse evangelho nos mostra claramente: morto não fala com ninguém, morto não volta, e morto, na verdade, também não puxa pé e nem vira encosto, tá bom? Muito importante esse adendo dentro do evangelho de hoje. Mas voltando, Abraão então vai dizer: olha, eles têm lá as Sagradas Escrituras. Muito providencial esse texto no dia da Bíblia, porque ele usa o termo profetas e Moisés. Ele está falando sobretudo do Pentateuco e dos livros proféticos. Tem a Sagrada Escritura para ouvir. A Bíblia é lida para eles. Se eles não querem ouvir, se converter e mudar de vida, nem se um morto ressuscitar eles vão acreditar. Então, o que a gente precisa tomar nota nessa liturgia é que, de fato, Deus é aquele que nos chama a construir os nossos maiores tesouros naquilo que não passa, não aqui, porque aqui tudo que nós construirmos vai passar. Agora, o bem que nós fizermos, não, isso não passa. Por isso, São João da Cruz vai nos dizer: no entardecer da vida, todos seremos iguais. Na morte não tem rico, não tem pobre, não tem novo, não tem velho. Na morte todos somos iguais. E no momento que formos julgados, seremos julgados unicamente pelo amor que fizemos ou pelo amor que deixamos de fazer. Portanto, fazer o mal é ruim? É sim. Agora, deixar de fazer o bem que podemos fazer é ruim do mesmo tamanho. Ou seja, o grande convite é tomarmos cuidado para não pecarmos pela omissão, pelo fechamento, pelo ensimesmamento, e de acharmos que a idolatria dos bens que passam nos dá segurança suficiente após a morte. Desejo então que a gente viva abundantemente o mandamento do amor. Busque o céu como caminho e construa no amor e na caridade o nosso maior tesouro, que ninguém rouba de nós, que a traça não come, e que será, sobretudo, o grande tema do nosso julgamento. Façamos o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.